Olá! Hoje nós vamos tratar sobre o diagnóstico de necessidades e as demandas por conhecimento dentro da educação empresarial. Diagnóstico de necessidades. Primeiro é interessante observar a própria palavra diagnóstico. Diagnóstico significa conhecer de uma ponta a outra determinado fato ou circunstância, o que significa dizer que o ato de diagnosticar é o ato de conhecer com profundidade um determinado momento ou circunstância, para que a partir daí esses dados sejam usados como subsídio para uma fase subsequente. O que faz o diagnóstico de necessidades ser uma fase tão importante e a primeira fase do processo de planejamento da educação empresarial? Primeiro de tudo, um aumento no volume de informações disponíveis no mundo. Nunca se teve tanta informação num espaço tão curto de tempo, acessível a todas as pessoas em todos os lugares do mundo, o que inclui todo o cenário empresarial. Essa informação, essa quantidade de informações, reduziu a previsão de se ter a noção exata da quantidade e do tipo de conhecimento que cada empresa precisaria para poder trazer soluções para os seus problemas de desempenho e de resultados. O que significa dizer que cada vez as soluções de déficits pontuais passaram a ser mais difíceis de serem resolvidas, da forma como se resolvia, pelas vias do treinamento tradicional. Isso fez com que novas estratégias empresariais fossem desenvolvidas, já que havia sempre uma carência de conhecimentos. Podemos dizer que havia sempre alguém ignorando algo que deveria saber para fazer o que precisava ser feito. O que significa dizer que o déficit de desempenho, o déficit de conhecimento, passou a ser uma constante do contexto das organizações. Por conta disso, era necessária a mudança da visão. O que mudar em termos de visão na hora de identificar o que precisava se fazer para resolver questões relacionadas ao desempenho das empresas e das pessoas? Primeiro, assumir uma visão mais clínica, o que significa dizer uma visão mais apurada, mais sofisticada, usando ferramentas mais adequadas para entender não só o que estava acontecendo, mas também o porquê estava acontecendo. Isso significa uma visão também mais minuciosa, mais preocupada com o detalhe. Logo, as tarefas não eram mais interpretadas da forma como deveriam. Precisava-se conhecer com detalhes o tipo de conhecimento, as estratégias de pensamento do profissional, do trabalhador, para que a partir daí se pudesse planejar o seu desenvolvimento. Obviamente, essa visão minuciosa passa a ser menos operacional e mais estratégica, porque agora ela não tem o propósito de resolver uma dificuldade de desempenho, e sim atender às novas demandas de conhecimento das empresas, que, como nós dissemos anteriormente, elas eram em proporção cada vez maior, não param de aumentar em quantidade e em complexidade. De certa forma, isso criou um marco diferencial dentro do processo de gestão de pessoas e do subprocesso qualificação e desenvolvimento profissional. Se antes as empresas se dedicavam a fazer o que na literatura da administração é chamado de LNT, levantamento de necessidade de treinamento, ou ainda IN, identificação de necessidades, essa estratégia metodológica já não é suficiente, porque o objetivo não é apenas identificar, é conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais, conhecer com mais detalhes, assume uma proporção de diagnóstico, no sentido de identificar mais do que o que é visto e verificar, além daquilo que está explícito, necessidades e demandas implícitas em determinada atitude profissional, em determinado contexto, que pode, por exemplo, sinalizar para uma tendência na competitividade. Essa defasagem entre o que se diagnosticar e o que simplesmente se identificada criou, de certa forma, uma aproximação que vem se acelerando e vem assumindo proporções cada vez maiores, que é a relação muito próxima entre a empresa e o fenômeno educação. É evidente a impossibilidade de você planejar um desempenho futuro sem obter dados anteriores para isso. O que significa dizer que, a partir das capacidades identificadas no diagnóstico, é que é possível dimensionar o que vai acontecer, dimensionar um planejamento com a precisão adequada. Isso nos leva a uma pergunta. Você já percebeu que tudo que nós fazemos tem, em algum momento, normalmente nos primeiros instantes de toda ação que pretendemos fazer, um planejamento? Mesmo que não seja um planejamento feito no papel, um planejamento estruturado,
o ser humano tem em mente a ideia de que é preciso fazer planos para dar andamento às suas atividades. Fazer esses planos depende, primeiro de tudo, de informações. Essas informações elas acontecem de forma anterior e é a partir delas que se planeja o futuro. Vamos tomar como exemplo a medicina, uma consulta médica. Uma consulta médica, ela na verdade é um mix de procedimentos profissionais que vão servir de base de dados para que se faça uma prescrição, uma possível intervenção. Uma consulta médica, ela é o resultado, primeiro de tudo, dos sinais, que são aqueles dados observáveis pelo médico, seguido dos sintomas, normalmente relatados pelo paciente, exames físicos, onde o médico, através da ausculta, através do toque, consegue identificar possíveis alterações. E, caso ele sinta necessidade, ele solicita os exames complementares. No momento em que exames complementares, sinais, sintomas e exames clínicos formam um quadro, formam um mosaico, reúne todas as condições para que haja uma prescrição, seja uma prescrição medicamentosa, seja uma intervenção cirúrgica ou simplesmente alguma outra recomendação do médico. Isso significa dizer que todo ato de diagnosticar não tem sentido sozinho, ele só tem sentido se ele fornece dados para uma fase posterior. Objetivos e características do diagnóstico de necessidade na educação empresarial. Marras, em seu livro Administração de Recursos Humanos, do Operacional ao Estratégico, descreve 3 dimensões que ele considera o portfólio intelectual de todo e qualquer profissional obrigatoriamente terem dentro de si. Esse portfólio é composto por um trinômio, CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. Segundo Marras, isso compõe a bagagem individual de cada profissional e é exatamente por esse conteúdo, por esse trinômio, esse composto, conhecimento, habilidade e atitude, que as empresas estão dispostas a pagar e dispostas a pagar cada vez mais para ter dentro do seu portfólio corporativo. Isso só tem sentido quando estamos falando de ambientes com alta competitividade. Nesses ambientes, onde as empresas lutam tanto para sobreviver como para alcançar novos estágios, novos postos dentro do ranking do seu segmento, elas precisam triunfar. E triunfar significa perpetuar-se e aumentar a sua lucratividade e seus resultados. Isso só tem sentido se elas definem, e elas precisam definir, estratégias que sejam capazes de potencializar esse trinômio, conhecimento, habilidade e atitude individual. Fazendo isso, elas constroem automaticamente e implicitamente o trinômio conhecimento, habilidade e atitude corporativo, que é muito maior do que a simples soma, é a síntese do portfólio de cada profissional. Daí, para que isso tudo se desenvolva dentro de um alinhamento, tanto com o negócio como das capacidades das pessoas, é preciso uma visão diagnóstica, é preciso identificar necessidades dentro de uma perspectiva diagnóstica e não mais da fotografia momentânea da realidade. Por isso, é preciso conhecer as demandas da empresa, as demandas das pessoas, com uma precisão cirúrgica, de forma que se formulem objetivos corporativos que estejam alinhados às ações que vão gerar exatamente essa capacitação. Assim, o diagnóstico de necessidades, ele tem princípios conceituais. Ele está fundamentado em alguma base teórica, em alguns elementos-chave, em alguns pressupostos, que pode-se dizer que são, em um momento, teóricos e em outro momento, metodológicos. Os pressupostos teóricos são 4. O primeiro parte da premissa de que a educação é um processo que gera mudança nas pessoas. Se as pessoas estão passando por processos de mudança, obviamente, grande parte delas há que oferecer algum tipo de resistência, porque mudar de uma maneira geral é tirar as pessoas da sua zona de conforto. Ora, se sabemos que educação gera mudanças e mudanças geram resistências, nós, enquanto planejadores de programas de educação corporativa, precisamos prever as resistências das pessoas e incorporá-lo a todo o conjunto de ações planejadas para que os resultados sejam atingidos. O segundo pressuposto é que as empresas interagem constantemente com o meio externo, o que significa dizer que haverá sempre mudanças nas demandas. Há que se pensar que o que uma empresa precisa fazer hoje não necessariamente é o que ela precisará fazer amanhã. As demandas se modificam. Essas demandas se modificando, isso implica em mudanças mercadológicas. O cenário competitivo, o ambiente extracorporativo também muda.
Se há mudanças externas e as empresas fazem parte de um grande organismo globalizado, essas mudanças também implicam em outras mudanças agora de caráter interno. A empresa precisa se modificar internamente para fazer frente às mudanças externas. O terceiro pressuposto é que as empresas têm demandas de conhecimentos, habilidades e atitudes distintas. O que significa isso? Primeiro, significa que é preciso atendê-las. Uma empresa não pode caminhar sem atender às demandas crescentes dos seus colaboradores em relação a conhecimentos, habilidades e atitudes. Além disso, é preciso que na empresa os gestores, os colaboradores, enfim, todos, entendam que a educação empresarial é uma possibilidade de um upgrade na carreira. Pessoas que participam de programas de desenvolvimento estão diante de uma possibilidade de avançar na sua carreira, independente desta carreira estar desenhada para conviver por muito tempo ou por pouco tempo naquela organização. Uma outra característica é que, se tudo isso é desenhado dentro de uma especificidade, os diagnósticos precisam ser precisos. Por que diagnósticos precisos? Porque só diagnósticos precisos, vamos lembrar lá do exemplo que nós tivemos da consulta do médico, só eles conseguem oferecer soluções sob medida. E, como já vimos anteriormente, programas de treinamento não podem ser programas de caráter genérico. Eles têm que atender às especificidades das necessidades. O quarto pressuposto é que capacitação é investimento. Dentro de uma empresa, gestores e colaboradores precisam perceber que todo recurso financeiro que se gaste com capacitação, na verdade, ele não é gasto, ele é um investimento porque ele tem retorno garantido. Ele não pode ser alocado na planilha custo, ele tem que ser alocado sempre na planilha investimento, já que ele tem em si a possibilidade de dar um retorno para a organização e para as pessoas. Já falando dos pressupostos metodológicos, que são dois, nós temos que o primeiro é que há dimensões diferenciadas dentro do diagnóstico de necessidades. O que significa isso? É preciso perceber que há 3 tipos diferentes de diagnóstico que se deseja e se precisa fazer numa empresa para se colher dados e planejar programas de capacitação. O primeiro nível é o nível da dimensão pessoal. Nesse nível, os programas de treinamento e o diagnóstico, por consequência, gerador de dados, né, para o futuro planejamento, vão considerar mais o aspecto funcional dos déficits, vão considerar as deficiências, as possíveis necessidades ou as demandas potenciais em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, tanto de caráter técnico, relacionadas ao saber fazer, como de caráter atitudinal, ligado mais às questões de relacionamento interpessoal. A segunda dimensão é a dimensão resultados. Essa dimensão é uma dimensão mais tangível, mais mensurável. Normalmente, ela é expressa através de dados numéricos, dados quantitativos. E o que ela representa? Ela representa as necessidades tangíveis da empresa. Aumentar 25% a sua carteira de clientes, reduzir em 8% o índice de desperdício. São exemplos de necessidades no nível resultado que, obviamente, dependem de um desempenho pessoal, mas isso será mensurado lá na frente quando se falar da avaliação do resultado do treinamento. Resultado também dos efeitos das mudanças nas pessoas. Obviamente, os resultados não acontecem sozinhos. Eles têm uma relação direta com as pessoas e têm uma relação direta com o negócio. A terceira dimensão, chamada de dimensão organizacional, responde diretamente sobre o posicionamento mercadológico da empresa. Como ela vai ficar dentro de uma configuração competitiva a partir do momento em que fizer investimento para desenvolver seus colaboradores. Isso significa dizer assumir posições melhores, atingir metas futuras e cumprir a sua missão. Tudo isso derivado de um investimento nas pessoas que geram resultados melhores e que, por assim dizer, vão configurar essa empresa numa empresa melhor. O terceiro pressuposto, ele se expressa a partir da afirmativa de que o diagnóstico de necessidade, todo e qualquer diagnóstico de necessidade, demanda uma sensibilidade de todos. O que significa dizer que diretores, gestores, colaboradores, enfim, toda a estrutura de pessoas precisa estar sensível para que esse diagnóstico seja feito.
Isso significa, primeiro de tudo, unicidade de critérios. Há que se utilizar os mesmos critérios para diagnosticar-se necessidades. Se eu modificar os critérios na hora de coletar esses dados, eu vou obter dados obtidos a partir de lentes diferentes. Além da unicidade de critérios, eu preciso também de unicidade de instrumentos. Não é possível desenvolver um diagnóstico de necessidades quando, no meio do processo, eu altero os instrumentos de coleta dos dados. O que significa dizer que unicidade de instrumentos implica numa outra consequência, que é a unicidade na coleta. Quando se fala em unicidade na coleta, significa em planificar, em padronizar o procedimento de coleta de dados. A título de exemplo, poderia dizer o seguinte: numa empresa está se realizando um diagnóstico de necessidades. Então, num determinado momento, se faz isso por intermédio de formulários. Já numa outra, se utilizaria entrevistas. Isso, por mais que possa parecer sinônimo da mesma atividade, poderia impactar diretamente nos resultados obtidos pelo simples fato de que aquilo que as pessoas registrarem num documento escrito não necessariamente será fiel àquilo que elas fariam se fossem entrevistadas. Agora vamos falar sobre as estratégias de diagnóstico de necessidades. Já falamos dos pressupostos, entendemos o que significa o diagnóstico de necessidade. Agora vamos falar de uma parte mais operacional. Vamos começar a pensar no ato em si de estabelecer o diagnóstico. Existem formas diferentes de fazer esse diagnóstico. Fazer um diagnóstico de necessidade traz dentro de si a escolha, a opção, em função de características peculiares do lugar, das pessoas e da própria empresa, de métodos e técnicas específicos o suficiente para ser capaz de coletar as informações que se precisa para gerar um bom planejamento. Chiavenato, Hidalberto Chiavenato, em seu livro Gestão de Pessoas, uma obra atualizadíssima e que descreve com muita propriedade todo o sistema de recursos humanos, aborda e recomenda 3 estratégias distintas para se fazer um diagnóstico de necessidade. É interessante observar que nessa apresentação que o Chiavenato faz, ele fala de 3 níveis diferentes. Na verdade, não é uma variação de estratégias, e sim estratégias que vão atingir níveis diferenciados. Vamos lá. O primeiro dele é o que ele chama de inventário interno. O que é um inventário interno? Segundo o mesmo Chiavenato, o inventário interno é o momento onde consegue-se captar os déficits de performance. Déficit de performance significa dizer uma defasagem entre o desempenho, a performance ideal e a performance real, aquela que objetivamente está se verificando, está se assistindo. Isso representa pessoas que estiverem em algum momento demonstrando um desempenho aquém do esperado pela empresa. Uma outra forma de fazer esse mesmo inventário que ele recomenda é aferindo o resultado final de uma empresa. No caso de uma empresa que fabrique bens, produtos tangíveis, ele diz que é possível verificar pelo índice de produtos rejeitados, pelo índice de produtos devolvidos pelo cliente, pelo índice de perdas. Esses são parâmetros que poderiam ser usados nesse primeiro nível que o autor recomenda. A segunda estratégia, que para ele representa um outro nível de coleta de informações, é o que ele mesmo chamou de retroação direta. Retroação, voltar atrás, diretamente com as pessoas. Como faz isso? Depoimentos pessoais. O que Chiavenato coloca que é fundamental que as pessoas percebam seus possíveis déficits, suas possíveis deficiências ou simplesmente as suas demandas por novas capacitações. Ele parte do princípio de que percepções profissionais são uma característica de pessoas adultas. Segundo ele, não é preciso que alguém diga que um profissional não está fazendo aquilo que ele deveria fazer, da forma que ele deveria fazer. Este mesmo profissional pode, dentro de uma circunstância adequada, usando um instrumento próprio, relatar, demonstrar, apresentar deficiências que ele mesmo verifica, analisando como ele poderia e é capaz de fazer e como ele está efetivamente fazendo. Além disso, a retroação ativa também propicia a verificação, o diagnóstico de demandas não atendidas. E essas demandas podem ser tanto pontuais em relação a um determinado profissional ou grupo de profissionais, ou até a setores inteiros da própria empresa. O que significa dizer que, de novo, a deficiência entre aquilo que um setor, pessoa ou pessoas estão fazendo e aquilo que deveriam fazer
pode ser diagnosticado por intermédio da retroação direta. O terceiro nível recomendado pelo autor é chamado por ele mesmo de uma análise crítica do futuro. O que significa analisar criticamente o futuro? Você pode até estar pensando, fazer uma análise de alguma coisa que não aconteceu, mas é exatamente isso que o método recomenda. Analisar projeções de um planejamento que foi feito anteriormente. De que planejamento estamos falando? Do planejamento estratégico da mesma organização. Essa análise das projeções de futuro estão diretamente relacionadas a uma visualização daquilo que está descrito, apresentado e foi desenhado na visão da empresa e na missão da empresa, considerando que visão é como a espera ser vista lá na frente, no futuro. E a missão é a razão de ser, para que ela existe. Levando em conta a análise da missão e da visão, é possível fazer com que se verifique ainda hoje se estamos ou não estamos no caminho que leva ao atingimento daquele objetivo, daquela missão e daquela visão. Agora vamos falar das ferramentas para o diagnóstico de necessidades. Falamos dos conceitos, falamos dos objetivos e falamos inclusive das questões metodológicas para realizar um diagnóstico de necessidades. Não adianta conhecermos isso tudo se não tivermos opções e diferentes possibilidades para efetivamente realizar. A primeira são os questionários. Questionários significam conjunto de questões elaboradas segundo critérios específicos com um objetivo claramente definido, com vistas a obter dos respondentes aquilo que nos interessa saber. No nosso caso, esses questionários poderiam abordar déficits de desempenho, necessidades percebidas no desempenho da tarefa diária, após uma sinalização com futuros do setor ou da própria empresa, a percepção dos respondentes em relação a no que acham que precisariam se atualizar ou se capacitar. Enfim, questionários são instrumentos precisos, instrumentos bastante consistentes, fáceis de elaborar e, sobretudo, onde o registro fica da informação. Além dos questionários, as entrevistas. Entrevistas com pessoas onde profissionais de RH, profissionais relacionados à área de gestão de pessoas, consultores de recursos humanos, analistas de treinamentos, essas nomenclaturas variam de uma empresa para outra, realizariam de forma sistemática, previamente agendado, com os gestores e até com os próprios colaboradores, entrevistas segundo um roteiro também previamente elaborado, no sentido de colher deles informações que possam subsidiar o planejamento de futuras ações de treinamento. Então, os questionários são o primeiro instrumento, a entrevista é o segundo instrumento, a segunda possibilidade. A terceira forma de se coletar os dados dentro de um diagnóstico de necessidades são os testes de conhecimentos. Testes de conhecimentos não são simplesmente provas que vão avaliar funcionários e vai atribuir a eles uma nota. São testes onde questões elaboradas, simulações de atividades profissionais, eles podem ser de caráter teórico ou de caráter prático, ou ainda de caráter teórico-prático, e nesses testes elaborados em função da especificidade da atividade ou conjunto de atividades profissionais, as pessoas que o realizarem vão deixar evidente o que efetivamente conhecem e o que efetivamente precisariam conhecer. Pelo efeito contraste, nós estaremos identificando aí potenciais demandas que vão servir de base para a formulação de propostas de desenvolvimento profissional. Uma outra possibilidade é a análise in loco. O que significa isso? Analistas de recursos humanos, analistas de RH, profissionais ligados à área de gestão de pessoas, depois de terem uma intimidade e serem familiarizados com as atividades profissionais, seriam designados para fazer uma análise no próprio posto de trabalho, enquanto os profissionais estão ali atuando, verificando se há possíveis não conformidades dentro daquilo que eles estão fazendo. Novamente, utilizando aí o efeito contraste, analisando a atitude profissional e comparando com a atitude profissional que deveria estar acontecendo, será possível fazer um registro daquilo que efetivamente precisa ser treinado. Uma outra estratégia extremamente interessante, válida e muito utilizada no âmbito das empresas é a própria avaliação do desempenho. O que significa dizer a avaliação do desempenho? Normalmente as empresas têm ferramentas, instrumentos, estratégias
que avaliem o desempenho profissional, isso no segmento indústria fica mais evidente, comparando performances individuais com performances de grupo, com resultados gerados por esses setores, por esses segmentos da empresa. Ora, se já há instrumentos que aferem o desempenho das pessoas, utilizar a avaliação de desempenho como uma forma de identificar demandas é uma ferramenta que, além de ser extremamente fácil a sua aplicabilidade, ela está diretamente conectada com a própria organização. Muitas vezes a avaliação do desempenho é feita pelo próprio gerente, pelo próprio gestor do setor, mas dele já participam os profissionais da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, com vistas a otimizar essa transferência de informação, facilitando a coleta dos dados para subsidiar o planejamento. Uma outra forma de se fazer o diagnóstico de necessidade é através da solicitação direta. Há empresas em que um canal é aberto frequentemente, muitas vezes ele não tem datas periodicamente estabelecidas, ele fica o ano inteiro à disposição. Hoje isso sistematicamente é feito pela via do computador, por redes internas, onde o funcionário, o seu supervisor, o seu gerente imediato, gestores ou até pessoas de mais alto cargo diretivo na empresa, fazem solicitação direta aos profissionais da área de recursos humanos, no sentido de planejar e viabilizar programas de capacitação. Muitas vezes a necessidade, a demanda por conhecimento, ela é tão explícita, tão clara, e está fazendo tanta falta, que não é preciso que haja um momento formal para se fazer o diagnóstico. O próprio profissional faz a solicitação direta. Uma outra estratégia é a análise do planejamento da empresa. Analisando todo o planejamento da empresa, ou o planejamento macro, ou um planejamento setorial, é muito fácil identificar onde estamos e para onde queremos ir. Usando novamente a estratégia do efeito contraste, analisando um planejamento, olhando para que futuro ele sinaliza e verificando o status quo, como a situação está hoje, fica fácil identificar onde intervir, onde atuar para gerar capacitação e qualificação adequada para chegar nesse destino. Uma outra forma de se fazer o diagnóstico é a análise da concorrência. Sobretudo em cenários competitivos como o que temos hoje, é muito bom fazer uma análise de como estão os concorrentes daquele mesmo segmento da empresa, verificando que esse posicionamento mercadológico, normalmente, ele vai estar associado a um determinado nível de qualificação das pessoas. Analisando o nível de competência da concorrência, isso é muito comum e é muito fácil de se fazer até em eventos do próprio segmento de negócio, congressos e feiras, é muito fácil identificar se há defasagens entre a preparação do profissional desta empresa e do profissional da empresa, que esteja numa posição ou acima ou abaixo no ranking do mercado, já dão uma sinalização de onde essa empresa poderia investir. De uma certa forma, dando continuidade à análise da concorrência, existe também uma outra estratégia, que é a análise das ameaças. Agora, ao invés de verificar o que está acontecendo com a empresa concorrente, eu preciso verificar o quanto a minha empresa, por exemplo, está tendo dificuldade de conviver nesse ambiente competitivo, verificando que as condições externas me ameaçam, como, por exemplo, uma empresa concorrente da minha passa a deixar de vender para o Brasil e vende em todo o Mercosul. Isso significa dizer que ou eu aumento a minha base de clientes, ou é muito provável que eu tenha uma redução na minha carteira de clientes, que agora vão poder comprar de uma empresa que está mais globalizada. Então, a análise das ameaças é uma estratégia extremamente eficaz no sentido de diagnosticar demandas por conhecimentos, habilidades ou atitudes. Mas não é só analisando ameaças que se faz um diagnóstico, oportunidades também. Então, a última estratégia que nós temos aqui para exemplificar é a análise de oportunidades. Como se dá isso? É muito simples, basta observar momentos em que o mercado abra uma possibilidade de uma empresa expandir sua carteira de clientes, aumentar a quantidade de bens e serviços, ou simplesmente atuar em mercados onde não atuava, que isso já sinaliza de forma direta e muito concreta com novas demandas em termos de conhecimento para todas as pessoas que trabalham naquela empresa. Viu? Como nós temos estratégias interessantes e uma quantidade muito grande, uma variedade bastante consistente de formas de fazer um diagnóstico de necessidades? Bom, agora que você já conhece a importância do diagnóstico de necessidades, com certeza já sabe fazê-lo,
porque acabou de ver, inclusive, ferramentas, métodos, técnicas e estratégias. Pense comigo e avalie a importância do pedagogo empresarial, desse profissional com a forte base na sua formação dentro do conhecimento da aprendizagem, do desenvolvimento das pessoas, o quanto ele pode interferir e contribuir para que as empresas produzam resultados melhores a partir da melhoria do desempenho dos seus colaboradores. E agora vamos à nossa dica de estudo. Você quer conhecer um pouco mais sobre o assunto? Quer entender um pouco mais sobre o diagnóstico de necessidade e todas as suas particularidades? Então você não pode deixar de ler o livro Gestão por Competências e Gestão do Conhecimento. O autor, Pedro Paulo Carbone, e outros autores. A editora, Fundação Getúlio Vargas. É uma leitura atualizadíssima e com certeza vai ajudar bastante a você. Boa leitura!